Olá, pessoal, sejam bem-vindos a essa aula aqui, que é uma aula que você já sabe do que se trata. Por que você já sabe? Porque já está escrito no título. Então você chegou aqui pelo título, porque o título te interessa. Mas antes, eu vou passar para vocês aqui uma obra de arte, uma poesia, que tem muito a te agregar no conhecimento da língua inglesa. Tá? Você não vê muitos professores falando sobre isso. Por que você não vê? Porque é um conteúdo muito avançado, ele é muito inacessível, então ele é raro. Muitos professores de inglês não sabem nem explicar esse conteúdo, tá? E na verdade é uma música, né, que ela tem um trecho muito, muito profundo, que é o seguinte: só não mais like mais leve, só não mais like quero, só não mais like mais leve, só não mais like quero. Chega de palhaçada. Chega. Gente, a música ela é tão complicada que provavelmente eu devo ter errado aqui, eu devo ter me equivocado em algum momento dessa poesia. Galera, é o seguinte, agora chega de palhaçada de verdade oficial. Cadê? Cadê minha caneta? Esqueci. Oxente. Perdi minha caneta, gente. Calma aí. Achei. Achei a caneta. Olha só. Vamos resolver aqui. Nós estamos agora no mês do concurso da Polícia Civil do Distrito Federal. 2 provas no mesmo final de semana, as 2 vão ter a língua inglesa. Eu prevejo aí 4 a 6 questõezinhas de língua inglesa, né? Mas ela pode surpreender, como surpreendeu na PRF, vir 8 questões. Por que não, né? Vir 8 questões, porque a PRF veio. Ninguém imaginava isso. Todo mundo imaginava 4, 5, 6 estourando, né? Mas aí foi lá e veio 8. Provavelmente, veja só, provavelmente essa prova já estava pronta desde 2020, né? Mais provável que a prova de escrivão, né? A prova de escrivão já devia estar pronta. Não sei se eles reformularam a prova, né? Deletaram a prova que eles iam fazer, mas o concurso ele teve a primeira adiação lá na sexta-feira que antecedia o concurso, ele teve adiação. Então, certamente a prova já estava pronta. Então, há essa possibilidade de você pegar uma prova feita em 2020, né? A não ser que eles tenham deletado, porque há um risco, né, de vazamento e tudo mais, deletaram e fizeram outra. Mas aí é aquela coisa, né? Você tem que pagar de examinador de novo e tudo mais. E então isso aí acontece. Mas pode ser que não. Pode ser que eles mantiveram ali. A de agente também pode ser que eles mantiveram. Pode ser que eles deixaram, já estava pronta, né? E eles seguraram a prova ali para aplicar na hora que desse. Pode ser. Mas aí a de agente eles já adiaram com um pouquinho mais de antecedência. Então pode ser que ela não esteja pronta. Então veja que talvez você possa ter tido, veja só, isso aqui é importante você saber. Pode ser que você tenha tido a mentalidade da banca de 2020 e não de 2021, né? Então isso pode acontecer. A mentalidade da banca pode ser antes da PRF, antes dessas provas grandes de polícia que a Sebrasp fez, entendeu? Então é uma coisa assim interessante que você saiba. E hoje eu vou resolver aqui questões no formato, vou pegar aqui provas, né? A gente vai resolver provas inteiras. Eu acho que a gente vai resolver aqui 6 questões de uma prova só, tá? De uma prova só, eu vou abrir a prova que a gente vai resolver junto, nós vamos ler naquele formatão e vai ser daquele jeito que você já me conhece, que é bruto, direto ao ponto, sem enrolação. Se você não me conhece ainda, eu sou o professor Miguel, seja muito bem-vindo a esse canal. Já te convido, caso você não tenha caso você não tenha inscrito ainda, inscreva-se no canal, né? Porque aqui você vai ter acesso gratuito para aulas de inglês. Além disso, né, eu vou aqui resolver questões e tudo mais. Pode deixar nos comentários a sua dúvida, que eu vou fazer o máximo esforço para elucidá-la, e também a sua sugestão, né? Esse canal aqui, eu tenho um imenso orgulho de dizer que as sugestões são levadas em conta, né? E quem já deu sugestão e foi ouvido pode me dizer também nos comentários, né? Muito bem, sem enrolação, como disse, né? E se esse vídeo é interessante para você, agora a última coisa que eu tenho que falar, se esse vídeo é interessante para você, se for te ajudar, né, na sua reta final aí para a Polícia Civil do Distrito Federal, e você ter o inglês como uma preocupação, e eu quero cada vez mais arrefecer, diminuir, né, amenizar, atenuar essa preocupação sua, e é para isso que vai servir essas aulas. Eu pretendo fazer 3 aulas de reta final
para a Polícia Civil do Distrito Federal. 3 aulas na veia, direto ao ponto, com leitura objetiva, para você chegar mais tranquilo para a sua prova e que o inglês seja cada vez menos uma ânsia na sua vida, não é? E uma desconstrução que eu quero fazer é justamente de que, se vier um americano, um europeu, um australiano, fazer uma prova CESP de inglês, pode ser que ele vai errar a questão, certo? Você não erra a questão de português, então pode ser que uma pessoa nativa, ou até mesmo professora de inglês, eu fiz PRF, né, fui aprovado, pode ser que erre. Eu não errei na PRF, mas eu posso muito bem, eu vou lá fazer a PCDF, eu posso muito bem errar, tá? E já fica aqui registrado, eu vou lá fazer a prova, né? Eu não vou falar onde vai ser o meu, não vou falar aqui na internet onde vai ser o meu local de prova, mas, né, se você por acaso me reconhecer lá no local de prova, fique muito bem-vindo para me abordar e falar que viu minhas aulas, vai ser um imenso prazer. Eu vou lá fazer, eu posso errar a questão? Posso errar a questão, né? Então, é uma coisa que acontece justamente, primeiro, porque a banca é subjetiva. A CESP, né, o Sebrasp tem mostrado esse subjetivismo aí, enxurrada de recursos em língua portuguesa, em língua inglesa, eles têm mostrado essa subjetividade. Então você está entrando aí num campo minado. Tá? Já sabendo disso, não se açoite caso você erre. Tá? Entre com recurso, corra atrás dos seus direitos, né? E vá fundo, filhão. Você tem que lutar, tá? O concurso é luta do começo ao fim, de antes da prova até a posse. É luta, é luta, é luta. É o que a banca puder fazer para te lascar, ela vai fazer. Tá? Eu já falei isso na aula que eu dei para o Banco do Brasil e falo aqui. Banca é banca. Então, o que eles puder fazer para dificultar, eles vão fazer. Na prova objetiva, no teste físico, no psicotécnico, no exame médico. Exame médico, então, nem se fala, né? Eu estou nessa fase agora, cumprindo essa fase agora na PRF e, meu Deus, que saco! Um dia eu vou fazer ainda um vídeo falando dessas fases chatinhas aí, né? Beleza, então, vamos lá. Eu vou abrir meu material para a gente começar, hein? Muito bem, material aberto aqui. Essa aqui é uma prova Sebrasp, CESPão, né, recente, agora do ano de 2021. Aconteceu, inclusive, depois da PRF, né, que é a prova mais notória. É uma prova que parece que é um processo seletivo simplificado da Agência Nacional de Mineração. Estava nem sabendo desse concurso, sabia, não estou sabendo de nada. Tem uns concursos aí, é tanto concurso no Brasil, e o povo ainda falando que vai acabar. Que vai acabar o quê, gente? Não tem nem nada, né? Então nós temos aqui, ó, 6 questões de inglês nessa prova, né? E aqui o texto, ó, textinho para você. Deixa eu até... Eu gosto de abrir a prova e a gente resolve a prova mesmo, tá? Então aqui, ó, esse é o texto, beleza? E aqui 6 questõezinhas. Tá tudo numa coluna só, cabe tudo numa coluna só, tá? Nesse jeitão aqui que eu acho que vai vir a Polícia Civil do Distrito Federal, tá? Um texto mais ou menos desse tamanho e 6 questões. É o que eu acho que vai vir, beleza? Vai vir desse jeitinho aqui, ó. Claro que talvez o assunto não seja esse, né? Porque aqui a gente está falando de Agência Nacional de Mineração. Então, o que veio? Qual o texto que veio? Falando sobre o quê? Sobre Brumadinho, sobre o rompimento da barragem de Brumadinho, e ainda até mencionou lá Mariana, né? O vilarejo lá de Mariana. Então, veio um texto que é condizente com o tema do concurso. Isso é regra? Isso é a tendência, mas não é a regra, tá? No caso da PRF, veio um texto que não tinha muito a ver com atividade policial nem nada disso. Beleza? Então, acontece? Acontece. É coisa de talvez 70, 75, 80% de chance de ser, mas não é necessariamente. Qual que é o primeiro passo? Você deparou, e aí eu já não sei, tá? Vai depender de você, do seu nível de inglês. Eu não sei em que momento você vai fazer a prova de inglês. Mas aí você decidiu fazer o inglês, você deparou com a prova, e o que você faz agora? Você vai procurar as questões que você consegue resolver sem ter que ler o texto. E aí eu já falei isso na aula para o Banco do Brasil, que é legal que você assista também, mas eu já falei, não leia o texto, né? Mas se você tiver com fogo no rabo, porque isso acontece, você veja que, ó, dá uma passada de olho. Nesse caso aqui, não tem título no texto, né? A CESP não costuma botar uns textos com título. Se nem manchete, né? No caso aqui é uma notícia, nem manchete tem. Vai direto pro texto, ó, é direto texto. Texto, entendeu? Você abriu aquilo, texto. É assim que funciona. Então, já em outras bancas, né, no caso da Sesgan Rio mesmo, que está com o edital aberto aí para o Banco do Brasil, eles costumam botar título, botar manchete e tudo mais. Aqui não. Aqui é o textão direto brutão, tá? Então, dá uma passada de olho, vê que está falando do Brasil, né? Aqui, ó, Brazilian,
né? Ver uns números aqui, dar uma olhada nos números, beleza? E dar uma passada de olho. Mas isso é só se você tiver com fogo no rabo. Se você não tiver com fogo no rabo, né? Você nem isso faz, tá? Porque às vezes você dá essa passada de olho aqui, e aí você já começa a ler, né? Você já começa a ler os números e tudo mais, já quer começar a entender e já começou a ler. Não leia, velho. Não leia. Vá por mim. Confia no seu técnico. Confia no seu técnico, tá? O jogador que não confia no técnico, que não tem obediência tática, ele se ferra, beleza? O técnico vê coisas que o jogador não vê, até mesmo tanto antes quanto depois, durante o jogo, tá? Então, confia no técnico, tá? E no caso aqui, confia em alguém que está falando como você vai fazer a prova de inglês. Confia em mim, beleza? Se der errado, bota na minha conta, tá bom? Aí depois você me fala. Se der certo, né, você me avisa também e me chama para o churrasco. Então vamos lá. O que a gente pode ver aqui que dá para fazer sem ler o texto? Como é que a gente vai descobrir isso? Lendo a questão. Né? Na pior das hipóteses, nenhuma questão você vai poder fazer lendo o texto, mas na pior das hipóteses, o que vai acontecer? Você já vai ler o texto sabendo o que a questão está pedindo. E aí você talvez consegue resolver lendo um parágrafo, você consegue resolver lendo metade do texto, e aí você vai ler o texto inteiro, sendo que você já respondeu a questão, você vai gastar tempo lendo o texto inteiro na prova, 120 questões, prova discursiva, é o que? É 5 horas de prova? Nem isso, eu acho, né? Então, assim, não vai valer. Então, na pior das hipóteses, você não vai conseguir fazer nenhuma questão, mas você já vai saber o que a questão está pedindo quando você for ler o texto. Então, vamos lá. Questão 13. Vamos ver se a questão 13 a gente consegue resolver sem ler o texto. 13. There has never been... Deixa eu dar um zoom aqui para a gente rabiscar. There has never been such a large compensation agreement before in Brazil like the one mentioned in the text. Então, ó, nunca houve. Então, ó, o que é o there has never been? Isso aqui é o there to be, né? Agora eu vou ter que explicar aqui. Isso aqui é a aula, né? Então vamos para a explicação. Vou aqui para um espaço em branco. Isso aqui é o there to be. To be. O que é isso? To be são duas palavras, tá? Deixa eu melhorar. There to be. O que é o there to be? É um verbo que é o quê? Haver. O verbo haver se fala assim. There to be. Aí você tem que saber como que usa o to be, né? Por exemplo, no singular, presente, there is. No plural, there are. No passado, there was, no singular, e no plural, there were. Né? Aí você tem os perfeitos. Tem o has been e o had been, que é o presente perfeito, has been, chama presente perfeito, mas é um passado, e o had been, que é o passado perfeito, que é um passado, que é o que a gente chama no português de pretérito mais que perfeito. Então aqui ele usou there has been. Vai faltar espaço, né? O animal, calma aí. Vai faltar espaço aqui. There has been. Foi assim que ele usou. Ah, mas ele botou um never aqui, né? Has never been. Porque tá na negativa. Has never been. Então quando a gente fala assim, ó, there is, significa há, né? De haver. There is. There was, houve, né? Existiu, houve, existiu. E aí, por exemplo, there were, existiram, né? E aqui no caso também, é no passado também, tá? Aí eu vou entrar numa outra discussão com você que não é agora, né? Se você não estudou isso ainda, não vai ser agora que você vai quebrar a cabeça com isso. Mas o has been também é um passado, tá? Também pode significar houve, tá? Então, nesse caso aqui é has been, houve, né? Então, agora vamos lá. Como é que tá aqui? A questão tá falando o quê? There has never been, nunca houve, né? Que tem esse never aqui, que eu te ensinei o there has been, né? Agora, o never been significa o quê? Nunca. Então, ó, nunca houve, você pode ler assim, nunca houve uma compensação, a compensation, tão grande, né? Tão grande compensação. Ele apresenta nessa forma aqui, nessa ordem, né? Mas você lê como? Você lê ao contrário, porque aqui é o que é caracterizado e aqui é o que? As características. Então é uma compensação tão grande, calma aí. Olha lá, nunca houve uma compensação tão grande, né? Na verdade
um acordo, vamos limpar aqui, que agora eu vou passar direito, hein? Ó, nunca houve, então aqui, aqui você já superou, né? Nunca houve um acordo de compensação tão grande, entendeu? Um acordo de compensação tão grande. Então, esse such aqui está fazendo esse papel de tão, né? Tão grande quanto, entendeu? Dessa forma, né? O such tem essa função às vezes. Tá? Aqui, nesse caso, é assim, a função dele é de tão grande. Então, ó, um acordo de compensação tão grande. Quando? Antes. Então, ó, nunca houve, podemos dizer assim, nunca houve um acordo de compensação tão grande antes no Brasil. Esse like aqui você pode conhecer pelo verbo like, né? Igual curtir. Então tem o like de curtir, que é o like de dar o joinha, e tem o like, que é uma partícula de comparação, tá? Então você tem duas formas de você entender o like. E aí você vai saber pelo contexto, né? Ou é comparação ou é curtir. Tá? Nesse caso aqui tá o quê? Tá de comparação. Nunca houve antes um acordo de compensação tão grande no Brasil como o mencionado no texto, né? Então aqui a gente tem que saber que acordo é esse que está sendo mencionado e se realmente ele é o maior da história, né? Então aqui no caso realmente a gente precisa ler o texto. Na Sebrasp existem mais questões que você tem que ler o texto, tá? É característico da banca, beleza? Então você já vá sabendo que não tem como fugir. No caso da 3 aqui não tem como fugir do texto, nós vamos ter que ler. Vamos ver, olha aqui o there was de novo, ó, there to be. Então você tem, ó, there e to be. Aqui também, ó, there e to be. Então, ó, houve outro desastre envolvendo. Então, there was another disaster involving a mining dam in the state of Minas Gerais, which killed up to 18 people. Então, ó, there was another disaster. Houve outro desastre, né? Houve outro desastre. Other significa outro e another significa um outro, tá? Então, another é um outro, né? Another. Então, houve. Então, aqui de novo, né? Você tem o there to be. Aqui você tem o to be no passado. Houve, né? Então, deixa eu apagar aqui para a gente continuar lendo. Vamos apagar o rabisco. Houve outro desastre envolvendo uma barragem de mineração in the state of Minas Gerais, no estado de Minas Gerais. O qual, então esse aqui tá ligando orações, né? Ligando orações. O qual matou até, então up to é uma expressão aqui que significa até 18 pessoas, 18 people. O plural de person, né? Você tem person, para alguns isso é besta, mas para a gente isso aqui pode ser informação nova. Você tem person, que é pessoa. O plural de person é people, tá? Não é persons, beleza? Você não coloca um S aqui não, tá? Então, o plural de pessoa é people, beleza? Não é persons, é people. Tá, vamos lá. Então, houve... Então tá, aqui talvez você saiba. Você já sabe, pelo seu conhecimento de mundo, de saber atualidades, que houve mais de um desastre, né? Envolvendo barragem de mineradora lá? Você sabe, né? Teve Mariana e teve Brumadinho. Se você não sabe, devia saber, tá? Isso é importante, você tá antenado aí com as atualidades, né? Não tem como você não ter sabido sobre Mariana e Brumadinho. Então, houve. Mas aí você tem que saber se essa outra... qual que é a outra, né? Se é Mariana ou se é Brumadinho. Qual que é a outra, no caso, né? E se matou até 12 pessoas. Então, ó, up to significa que foi no máximo 18 pessoas. Tá? Então, grava esse up to aqui, porque significa isso. Significa que foi até 18. Então, se teve 19, é porque está errado. Tá? Então, a gente tem que ver o texto também. A gente tem que ver o texto. Mas agora a gente já sabe o que a gente precisa olhar no texto. Né? Not only... Então, 15 agora. Not only the company compensate for the damage caused, but it will also help develop all communities around Minas Gerais. Então, not only, but also. Então, aqui nós temos ó, a combinação de not only, but also. Que existe no português também, que é o quê? Não só, mas também. Né? Não somente, mas também. Né? Mas também. Então, não somente a empresa irá, né, compensará, né? Então aqui, ó, will é uma partícula que indica o futuro, nesse caso aqui.
Will compensate, né? Só que aqui, esse will está ligado a compensate. Então, não só a empresa compensará, né, compensará os danos, compensará, no caso, compensate for, né, na regência no inglês é compensate for, compensará os danos causados, mas também esse it está retomando quem? Empresa. O it está retomando empresa. Como a empresa não é nem masculino nem feminino, porque é uma coisa, ele retoma pelo pronome it, beleza? It will also, então, também irá desenvolver. Develop é um verbo que significa desenvolver, então já coloca na sua lista de verbos. Ele é um verbo regular, então no pretérito fica developed, tá? Developed. E no particípio também é developed. Então, mas também ajudará todas as comunidades ao redor de Minas Gerais. Ó, veja essa palavra aqui, perigosinha. All communities, todas as comunidades de Minas Gerais. Então você já coloca um alerta aí, porque essa é uma palavra absoluta. All communities, todas as comunidades de Minas Gerais, será? Então essa aqui, antes de ler o texto, já sei que tem uma grande tendência de estar errada, porque tem uma palavra absoluta aqui, certo? Então, a gente tem que retomar o texto? Tem. Por questão de segurança, nós vamos retomar. Mas é uma grande chance de estar errado, por causa dessa palavra absoluta aqui, all communities. Tá? Então, já é uma palavra que você pode ver na sua prova e já abre o zóio. Beleza? Então, vamos lá. 16. Até agora, nenhuma que a gente conseguiu. Esse é o padrão CESP, tá? Nas outras bancas, a gente consegue resolver mais questão sem ler o texto. Agora, na CESP, no Sebrasp, é difícil. The disasters, os desastres. Então, aqui o the é um artigo definido, que é masculino, feminino, plural e singular. Tá? Os desastres nas barragens de mineração, a barragem de mineração, pelo Brasil, ou ao redor do Brasil. Ó, have helped, aqui, ó, have helped. Help é um verbo regular, que no passado e no particípio é helped. Então, os desastres na barragem de mineração pelo Brasil ajudou as empresas, né? Ajudou as empresas, helped the companies to rethink. Então, think é pensar. Think, pensar. Rethink é repensar, né? Rethink. E aí o think eu quero falar sobre ele, porque ele é um verbo irregular, então coloque aí na sua lista de verbos. Ele é um verbo regular. Então, no pretérito vira thought, se escreve assim, thought. E, não, calma aí, escrevi errado, calma aí. Não, anota não, deixa eu apagar. No pretérito é thought, dessa forma. Agora tá certo, hein? Thought. E no particípio também é thought, tá? Então, think é pensar. Thought, pensei ou pensava. E thought também no passado é pensado, né? Pensado, tá? Pensado, achado, tá? Companies to rethink. Então, have helped the companies, ajudou as empresas a repensar the way, o jeito, a maneira, né? The way, o jeito, a maneira. They inspect their practice, que eles inspecionam as suas práticas. Suas quem? As práticas das empresas. As práticas das empresas. In the state of Minas Gerais, no estado de Minas Gerais. Então, aqui, ó, os desastres ajudaram as empresas de mineração, de barragem de mineração, pelo Brasil, ajudou a repensar o jeito que elas inspecionam as suas práticas, né? As suas práticas de quê? De mineração, né? Em Minas Gerais. Será mesmo? Será que o texto fala isso? Não é o que você acha, tá? É o que o texto está falando, beleza? Porque aqui a gente consegue ver aqui, ó, according to the previous text, beleza? Muita gente como é que fala? Subestima isso aqui, mas isso aqui está falando according to the text, não de acordo com o que você acha, ou de acordo com o que você viu em outras reportagens, de acordo com o texto que está ali. Então, o que a gente tem que fazer? Então, no caso, a gente tem que ler o texto e ver baseado no texto. Então, outra questão que não tem jeito, não tem para onde fugir, nós temos que ler o texto. Mas, de novo, como eu falei, na pior das hipóteses, você vai ler o texto já sabendo o que você vai procurar. The company mentioned, então vamos lá, 17. Vamos anotar aqui. The company mentioned, então mencionar, mentioned, mencionou. A empresa mencionou, in the first paragraph, no primeiro parágrafo, the company mentioned was waiting for the justice resolution. A empresa mencionou no primeiro parágrafo, então isola aqui, ó. A empresa mencionou no primeiro parágrafo que estava esperando, was waiting, né? Estava esperando. Então aqui realmente é um verbo no gerúndio, né?
mas é um gerúndio no pretérito. Was waiting, que estava esperando for the justice resolution, para a decisão judicial, para a resolução judicial. So that, então aqui, ó, partícula que indica finalidade, tá? Então, so sozinho significa conclusão, mas so that significa finalidade, tá? Então, eles estavam esperando para a resolução da justiça, para a decisão da justiça, para que, né? Então, so that, você pode traduzir para que eles pudessem começar, they could start helping the impacted families, para que eles pudessem, então aqui, ó, can é o modal que significa poder, conseguir, né? E could é o passado. Então, para que eles pudessem começar, start helping, para que eles pudessem começar a ajudar as famílias impactadas. Então, famílias impactadas. Então, veja aqui, ó, impact significa impactar, impacted impactou ou impactava, e impacted também é impactados. Então, veja que o particípio é uma forma nominal de verbo, que ela pode muito bem ser uma característica, que é como ela está aqui, né, impactada, as famílias impactadas, tá? Ou você também pode, ela também pode ser considerada um verbo no particípio, que por exemplo, eu tenho impactado, né? Eu venho impactando, então eu tenho impactado. Também pode ser considerado um verbo, tá? Mas ela é uma forma nominal que também pode ser um adjetivo, assim como o gerúndio. No inglês também? No inglês também, o gerúndio pode ser uma característica, um adjetivo, pode ser um substantivo, tá? É muito comum do gerúndio ser um substantivo no inglês. Quer ver um exemplo? Ó, informática, machine learning. Learning não é um verbo aprendendo. Learning, nesse caso, é o quê? É a aprendizagem de máquina. Data mining. O que é data mining? Mineração de dados. Não é minerando dados, é mineração de dados. Então, né? E mesma coisa aqui, ó. Aqui também, ó. Mining, cadê? Mining. Onde é que tá mining? Mining dams, barragem de mineração. Aqui não é minerando barragens, aqui é o quê? Mining dams, barragem de mineração, tá? Ah, e como que eu sei, Miguel? Como que eu sei se ele é gerúndio ou se ele está nessa forma nominal? Como é que você sabe, filhão? Você sabe por causa do to be. Geralmente, quando ele é gerúndio, ele está, olha que maravilha aqui, ó, acompanhado do to be. Is, are, was, were, have been, had been, has been, tá? Então, quando ele está acompanhado do gerúndio, muito provavelmente, quando animal, né? Quando ele está acompanhado do to be, muito provavelmente ele vai ser o gerúndio mesmo, tá? Vai ser aquilo que está acontecendo no momento. Beleza, gente? Então, elucidando isso, a gente pode continuar. Então, dá para a gente resolver aqui, dá para a gente falar, sem ler o texto, que a empresa esperou para a justiça resolver se eles têm ou não que ajudar as famílias impactadas? Não dá para a gente saber isso ainda. Talvez você saiba essa informação, mas a gente tem que saber se no texto fala isso, tá? Helping the people who offered affected no, calma aí, vamos lá. Helping the people who were affected by the disasters is the only action taken by the company mentioned in the first paragraph so far to correct their fault. Helping the people. Então aqui, ó, como está começando a frase, você vê muito isso aqui. Começar a frase com gerúndio. Então aqui, ó, mas a gente vai traduzir para o quê? Para ajudar as pessoas que foram afetadas, ajudar as pessoas que foram. Então aqui, ó, who é que. Por que é que? Porque essa partícula aqui retoma pessoas, né? Se fosse um lugar, seria where. Por exemplo, helping the place, ajudar o lugar, né? Vamos colocar aqui no exemplo esdrúxulo. Ajudar o lugar. Então, se vai retomar o lugar, é o lugar onde, né? Então é o quê? Where, né? Se fosse o momento, como assim? O momento em que? The moment when, entendeu? The moment when. Vamos rabiscar aqui mesmo. The moment when. Como é pessoas, então, ajudando as pessoas. Que pessoas? Who were affected, que foram afetadas, tá? Então, o elemento de coesão when, who, where, vai depender do que você está fazendo coesão. Qual que é a anáfora, né? Que foram afetadas pelo desastre. Então, aqui, ó, a palavra partícula by. Então, o que é isso, gente? Isso aqui é a voz passiva, ó. Were affected. To be, particípio. Foram afetados pelo desastre, né? Pelo desastre. Is the only action. Então, ajudar as pessoas que foram afetadas pelo desastre é a única ação. Então, aqui de novo, abre o olho. A única ação tomada pelas companhias. Então, taken. Então, você tem o verbo take. Take é um verbo irregular. Take é o nome do verbo. Então, é o quê? Ou pode ser levar ou pode ser tomar, tá?
Por exemplo, tomar banho, take a shower. Levar para a escola, take to school, né? Então, pode ser levar ou tomar. O pretérito, então, levava ou tomava, levei ou tomava, né? Levei ou levava. Tomei ou tomava é took, tá? Took. E o particípio, levado, tomado, né? É taken, igual tá aqui na questão. Taken, beleza? Então, foi a única ação, only action, então cuidado, abre o olho, only action taken by the company. A única ação que a empresa tomou. Será que foi? Talvez sim, né? Mas já abre os olhos, pode ser que esteja errado, né? Há uma grande chance de estar errado. Mentioned in the first paragraph, so far. Então, mencionada no primeiro parágrafo até agora. Então, veja aqui, ó. Abre o olho de novo, porque ó, mencionado tem que estar mencionado no primeiro parágrafo. So far. Foi a única ação até agora para corrigir a falha deles. Então, aqui a questão está falando que houve uma falha da empresa e que eles tomaram uma ação, uma sequer ação só, né, que foi mencionada no primeiro parágrafo. Bem, gente, todas as questões aqui a gente tem que ler o texto, né? Não tem como fugir do texto. Para todas, algumas mais, outras menos, a gente depende do texto para resolver, né? Então, o que a gente vai ter que fazer agora? Vamos ter que ir para o texto, né? Não vou fazer leitura corrida, tá? Eu vou ler pedacinho por pedacinho. Por que eu gosto de ler pedacinho por pedacinho e tratar cada pedaço individualmente? Porque é assim que você vai ter que ler, gente. Você vai ter que ler pedaço por pedaço, porque você tem que eliminar inimigo por inimigo. Não tenta dominar o texto inteiro de uma vez, tá? Você percebeu que não dá para fugir do texto. Então vamos ler. Foca em ler uma passagem, tá? Foca em ler uma passagem, porque é aquela questão dos pequenos objetivos. Não é assim que os coaches te falam? Como é que você vai estudar? Foca em objetivos pequenos. Então, para você ler um texto em que você não domina, né, no idioma que não é o seu, pelo menos não nativo, isso serve para quem é fluente também, ou para você ler um texto em português que é bem difícil, você vai deparar com um texto desse na sua prova, foque em pequenos pedaços, leia micro e não macro, tá? Se você tentar abocanhar o texto inteiro, você explode, é igual tentar comer um elefante, né? Se você tenta abocanhar o elefante inteiro, você explode, tá? Mas se você dá uma mordida de cada vez, pode demorar dias, pode demorar meses, mas você consegue comer o elefante todo, se você vai uma mordida de cada vez. Muito bem. Então, ó, a Brazilian company has agreed, vamos lá, já comecei, hein? A Brazilian company has agreed to pay near 7 billion, então aqui, ó, você entende que é dólares, tá? 7 billion dollars in a compensation after dam collapse at one of its mines. Então, ó, uma companhia brasileira, então, ó, classificado e adjetivo. Uma empresa, que empresa? Uma empresa brasileira. Has agreed. Então, ó, concordou, né? Como é que fala? Concordou. Vamos lá, vamos botar concordou. Concordou em pagar, né? Has agreed. Então, a gente poderia falar só concordou, tipo, a company agreed, ou no caso aqui, has agreed, que é o presente perfeito. Tem nome de presente perfeito, mas é passado, tá? Por que o autor aqui resolveu colocar o presente perfeito, que eu já te expliquei que é passado? Porque a empresa concordou, mas esse concordou aqui surge efeitos no presente. Então, essa é a diferença do passado simples, que seria você colocar só o agreed, para has agreed. Has agreed. Que é o quê? É um passado que surge efeito no presente, né? Então, eles concordaram, né? Eles entraram no acordo para pagar aproximadamente, né, perto de 7 bilhões de dólares em compensação, em indenização, né? Eles concordaram. Isso é uma coisa que gera efeito até hoje? É uma coisa que certamente gera efeito até hoje, até o presente, pelo menos até o presente do discurso do autor, né? Então, isso aqui é uma informação, tá? É uma informação. After a dam collapse. After a dam collapsed. Então, aqui, ó, veja que está no passado simples. Collapse, collapse, né? No passado. Agora, aqui está no passado simples, não está no has collapsed, né? Não tem o has aqui igual está aqui. Por quê? A barragem entrou em colapso, né? Já fez todo o desafio que fazer e acabou. Ou seja, não gera, tá gerando efeitos, tá? Mas aqui está falando do colapso em si, e não dos efeitos, mas do colapso, beleza? Então essa é a singela, uma tênue diferença entre o present perfect e o simple past, tá? Se você tem dificuldade em entender essa diferença, não quebra a cabeça com isso. Saiba que os dois são passados, tá? Mas existe uma singela diferença, ok? Só sabe que os dois são passados. Aqui é passado e aqui é passado, beleza?
Então, vamos lá, continuando. Então, depois que a barragem entrou em colapso, né, que você sabe que isso aconteceu, a empresa ela entrou no acordo para pagar a indenização. E onde foi isso? Em uma de suas minas. Em Brasil, 2 years ago. Então, no Brasil, 2 anos atrás. Então, você já consegue já entender mais ou menos aqui. Então, a introdução está te contextualizando. Killing. Então, matando. Então, aqui você pode ver, no português tem um tal do reduzido de gerúndio, né? Então, killing, matando 270 people. 270 people. Já te falei sobre a palavra people, né? Que é o plural de person. And causing a huge damage to the local environment. Então, ó, matando 270 pessoas e causando um imenso dano para o ambiente local. Não só local, né? A gente sabe que não só local, mas o texto não falou isso. O texto falou que é o ambiente local. Então, foca no texto, tá? The settlement, o que é settlement? É o acordo. The settlement with the Brazilian state of Minas Gerais. Então, o acordo com o estado de Minas Gerais, which announced, o qual foi anunciado, which was announced on Thursday, na quinta-feira, is the largest in the country history. Olha só que a informação já te dando resposta de questão. Largest in the country history. Isso aqui é resposta de questão, né? Largest in the country history. Porque aqui, ó, na questão 13, there has never been such a large compensation agreement before in Brazil. Vamos lá, voltando aqui. Ó, there has never been, deu uma interrompida porque a minha tela apagou. There has never been such a large compensation agreement before in Brazil like the one mentioned in the text, né? Ou seja, o texto mencionou, o que o texto mencionou? Cadê? Aqui. Is the largest in the country's history. Ou seja, aqui está a resposta da questão. Aqui está a resposta da questão. Peraí, gente. Aqui está a resposta da questão, né? Só que com outras palavras. Ó, o mais... Então aqui nós temos, ó, o maior, né? Porque large nesse caso aqui, large é uma palavra em inglês que pode significar grande, né? Por exemplo, o tamanho de camisa é large, né? Você tem L nas camisas que você compra importada, tá escrito L de aqui que seria G de grande, lá escrito é L de large. O tamanho dos refrigerantes, né? Large Coke, medium Coke, large juice, né? Large orange juice, é o quê? Suco de laranja grande, entendeu? Tem pequeno, médio e grande, né? Igual milkshake, large milkshake. É o milkshake grande. Né? Você tem medium, que é o médio, e o small, que é o S, que é o pequeno. Né? Então aqui, ó, the largest, o maior, né? O maior. Depois eu falo sobre superlativo aqui, tá? Sobre esse sufixo aqui. Então você tem large, que é grande, e largest, the largest é o maior. The largest in the country's history. Country histories. O maior da história do país. Maior da história do país. Então, dá para você entender que nunca houve um acordo de indenização tão grande como o mencionado no texto? Sim, você consegue entender isso? Você consegue. É isso que o texto está falando. Não é isso que o texto está falando? É isso. Então, aqui você já respondeu uma questão. Tá? E quando você acha no texto a resposta da questão, já vai lá e marca logo, velho. Já vem aqui, ó, e mete logo um C. Tá? Mete logo um C, porque senão você se perde no texto, esqueceu, tem que voltar no texto. Então, já marca logo. Né? Risca no texto onde você parou, e marca lá na questão e continua lendo, tá? Segue o jogo. Segue o jogo. Muito bem. Continuando, então. Então, a gente parou aqui no largest in the history. Então, largest in the country's history. Então, a gente já conseguiu achar a letra 13, número 13. Vai lá, marca, né, faz um risco aqui onde você parou e continua. Né? Então, according to the local media. Então, de acordo com a mídia local. The Court of Justice, então a Corte de Justiça, né, o Tribunal de Justiça, ou só Tribunal, né, porque o Tribunal de Justiça, the Court of Justice of Minas Gerais
mediated the agreement. Então, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais fez a mediação do acordo. Which, que eu já te falei o que é, o qual proverá, né? O qual proverá, então, will é a partícula que dá essa ideia de futuro do presente, proverá funds for affected communities. Proverá fundos para as comunidades afetadas. Emergency aid and resources for urban mobility. Então, aqui é o quê? Aid é cuidados médicos, cuidado de emergência, né? Socorros, socorro de emergência e recursos, recursos para mobilidade urbana. Então, característica caracterizado, lembra sempre dessa ordem. Lembra do smartphone. Smart é a característica, phone caracterizado. Continuando. In January 2019, a dam holding wastewater from company's iron ore mine in the town of Brumadinho. Então, a dam holding wastewater from the company's iron, a barragem, então dam, barragem, holding wastewater, segurando, né, ou prendendo, aqui é desperdício, ou como é que fala? Despejo de água, né? Despejo de água, ou águas despejáveis, né? From the company's iron, do ferro, né? Do minério de ferro, minério de ferro, iron ore companies, iron ore, minério de ferro da empresa, então aqui apóstrofo S indicando a posse, né? De quem que é o minério de ferro? Da empresa que teve a barragem rompida. Tá? In the town of Brumadinho, então na cidade de Brumadinho, burst. Então aqui, ó, qual que é a oração? A oração é a dam burst, que é o quê? Uma barragem colapsou, quebrou, né? Quebrou, a barragem quebrou. Burying the workers, ó, burying the workers cafeteria. Então, o que é isso aqui, ó? Ela quebrou, né? E o que causou isso aqui? Causou que soterrou ou enterrou. Bury significa enterrar. Nesse caso aqui é soterrou, né? Soterrou a cafeteria, né? A cantina dos trabalhadores. Aqui é a questão de posse também, né? Só que acontece, aqui é apóstrofo S, aqui só tem um apóstrofo, né? O apóstrofo. Por quê? Porque está no plural, já tem o S. Quando já tem o S no plural, você só coloca o apóstrofo igual está aqui. Tá? Então, esse é o macete quando está no plural, ou quando é um nome que já tem um apóstrofo, né? No caso, por exemplo, Lucas. Se eu quero falar algo de Lucas, Lucas thing. Aí você só coloca o apóstrofo depois do nome dele, que é Lucas. Tá? And doesn't... E aí... burying the workers' cafeteria and... então, enterrou a cafeteria a cantina dos trabalhadores e dozens of homes, que é o quê? Dúzias, né? Ou dezenas. Dozen é dúzia, mas aqui a gente pode entender como dezenas. Dezenas de lares. Under a toxic wave of sludge. Então, é o que aqui? Então, soterrou, né, casas e a cantina, que deixou sobre um entulho, né, um monte de ondas tóxicas, né? It also, então aqui also também é uma conjunção aditiva, it also polluted local rivers. Então, também, então o que é também? Poluiu também, né? Also polluted local rivers. Poluiu também rios locais. Você tem o pronome it, porque todo verbo tem que ter um sujeito no inglês, né? Que então o sujeito aqui é o it. E o que o it aqui está retomando o quê? Está retomando toda essa questão aqui, né? De quebra de barragem e tudo mais, né? Toda a quebra de barragem fez o quê? Ela soterrou a cafeteria, homes, under a toxic wave, né, of sludge, e também essa quebra de barragem poluiu os rios locais. Tá? Vamos ver se a gente consegue resolver alguma questão aqui com essa leitura. There was another disaster. Aqui ainda não, porque está falando sobre um outro desastre, não falou nada disso ainda. Not only the company, como dizer, the company mentioned... a gente consegue resolver a 17, né? 17, ó. The company mentioned in the first paragraph, a empresa mencionada no primeiro parágrafo, estava esperando for the justice resolution. Was waiting for the justice resolution. Então, estava esperando para a resolução, né, a decisão judicial, para que eles pudessem começar
a impactar as famílias. Olha, aqui está errado, né? A gente consegue falar que está errado, porque não é mencionado sobre a empresa esperar, né? A empresa esperar a decisão da justiça. Não fala nada disso. Fala que a corte ajudou. Fala que a corte fez a mediação do acordo, né? Mas não houve ali uma decisão judicial, não houve nada disso. Já está falando aqui, ó, a empresa já fez o acordo de compensação e tudo mais. Então não fala nada sobre ela esperar a decisão judicial, né? Nada de transitar em julgado. É isso que a questão está te sugerindo. E não, a gente não consegue chegar nessa conclusão, tá? Então já está errado aí, beleza? E a gente é bom a gente achar um errado, porque o errado geralmente salta os olhos, né? Então a gente consegue marcar com mais firmeza. A certa a gente fica meio com medo de marcar, né? Não sei se sou só eu, mas se vocês também têm esse problema, comenta aí. Então, beleza. Workers Cafeteria doesn't... Tá. Minas Gerais, então aqui, ó, a gente vai continuar aqui. Minas Gerais. Minas Gerais, a state whose name translates to general minds. Então, whose, o que é whose? Whose aqui nesse caso, como está fazendo aqui um elemento de coesão, né? A gente pode traduzir para cujo. Cujo. E o que é cujo, né? Aí lascou, né? Só não sei o que é cujo no português. Né? Então, ó, um estado cujo nome, cujo, então dá essa ideia de posse. Né? O nome do estado traduz, né? O nome do estado, então a gente pode... então, estado cujo nome, ou seja, o nome do estado, então o cujo dá essa ideia de posse, né? O nome do estado traduz para general minds. Então, muitos professores de inglês não sabem explicar essa palavra whose, tá? E eu estou te explicando aqui, ó. Significa cujo. E dá justamente a ideia de posse para aquilo que está logo em seguida, tá? Ou seja, está pertinho aqui, tá? Então, ó, a state whose name, o que a gente consegue ler aqui? O nome do estado traduz para General Mines, né, que é Minas Gerais, né? Is a mining hub. Is a mining hub. Você talvez do informática sabe que hub é um concentrador, né? É um concentrador. Então hub é um concentrador, ou seja, é um polo de mineração. Então Minas Gerais é um polo de mineração, né? Tem esse nome, acho que já vindo disso aí, né? Então, is a mining hub in the southeast of Brazil, no sudeste do Brasil. Deixa eu apagar aqui para vocês conseguirem ver. No sudeste do Brasil. The 2019 disaster came after another mining dam in the state burst. Então, o desastre de 2019, came, então, você tem o verbo come, que é o nome do verbo, que é vir, né? E você tem came, que é o passado, é veio, né? Veio ou vinha, né? Veio ou vinha. Então, veio depois, after, another mining dam in the state burst. Então, veio depois que outra barragem de mineração no estado colapsou. Colapsou, quebrou, né? Ou quebrou, rachou e tudo mais. Quebrou. Beleza? Em November 2015. Então, aqui o texto está mencionando, né, outra quebra de barragem em novembro de 2015. Inundating small villages of Mariana and killing 19 people. Agora a gente vai para a questão, acho que é 18. A gente vai para a questão 18. É 18? Não, não é 18, não. É a 14. A 14. There was another disaster. Houve outro desastre. Até aqui tá certo, né? Acabamos de ler. Involving a mining dam in the state of Minas Gerais. Envolvendo uma mina de barragem no estado de Minas Gerais. Tá certo também, né? O qual killed up to 18 people. No qual matou até, no máximo, 18 pessoas. Será que tá certo? E aqui tá falando que o quê? No texto falou que o quê? Eles até colocaram um numeral para você, para te ajudar, né? Mas estava certo até chegar aqui, né? Então, é um erro que salta aos olhos, você consegue ver de forma objetiva que está errado. Por que está errado? Porque não foi até 18 pessoas, foi 19 pessoas, né? Taxativamente 19, então não foi até 18. Está errado aí o erro que te salta aos olhos. Então, marca errado sem medo de ser feliz, né? E aqui, certo também, né? Aqui tá certo, a gente já fez, tá?
Vamos ver o que mais. Not only the company compensated for the damage caused, but it also helped to develop all community. Aqui a gente não sabe ainda, né? A gente ainda não sabe aqui. Disaster mining dams around Brazil have helped the companies to rethink. Aqui a gente também não sabe. E aqui também a gente não sabe. Então a gente tem que continuar lendo, né? A 18 também a gente não sabe. Então vamos continuar lendo. Mas aqui, ó. Mas veja que ao decorrer do texto a gente já consegue resolver a questão, né? E eu sugiro que você, assim que achar a questão, porque você já tinha lido a questão antes, né? Assim que você achar, vai lá e marca, né? Marca onde você parou aqui, vai lá, marca e depois você continua lendo. Marcou certo, errado, continua lendo. Ah, aqui nós temos, ó, deixa eu tirar para você ver. Nós temos aqui um quote mark. O que é quote mark? Quote mark é as aspas, né? Que lá eles chamam de marca de citação. Quote mark. Our company is committed to fully repair and compensate. Our company is committed to fully repair and compensate the damage caused by the tragedy in Brumadinho, and increasingly contribute to the improvement and development of the communities in which we operate. Então vamos lá. Our company, nossa empresa, is committed, está comprometida, está comprometida. Aqui eles colocaram to, mas pode ser em reparar totalmente, fully repair, reparar totalmente. Full é cheio, né? Então fully pode ser cheiamente, mas não tem essa palavra cheiamente, né? Totalmente, né? Inteiramente. Fully repair and compensate. Então, reparar e compensar totalmente the damage caused. O dano causado pela tragédia em Brumadinho, né? And increasingly contribute. Increasing significa aumentando, né? Ou gradativamente, progressivamente. Esse termo aqui, essa terminação ly, dá essa ideia de advérbio de modo, ou seja, a terminação mente no português. Então, increasing significa crescendo. Increasingly é gradativamente, ou seja, progressivamente, né? Se fosse decreasingly com D, né? DE seria regressivamente, né? Então, contribuir progressivamente to the improvement, para o melhoramento e desenvolvimento, and development, improvement and development, melhoramento e desenvolvimento of the communities in which we operate, das comunidades na qual operamos, na qual operamos, né? The company CEO said in a statement, que é o quê? O CEO da empresa, apóstrofe S, da empresa, said in a statement, disse numa empresa, num depoimento. Beleza, então. Vamos continuar? Vamos continuar. In 2016, a mining company reached a deal with the Brazilian government to pay up to 24 billion reais. Aí aqui eles colocaram em parênteses em dólares, né? Então ele falou real, agora está falando em dólar. Over the Mariana Dam collapse. Ó, a mining company reached a deal. Uma empresa de mineração alcançou, ou chegou, né? Alcançou. Reach é alcançar. Então, reached seria alcançou. No caso aqui, é como se tivesse conseguiu, né? Conseguiu. Então, reach dessa ideia de você esticar e fazer um esforço para conseguir, né? Alcançar um acordo, ou aqui no caso, acordo ou negociação, né? With the Brazilian government, com o governo brasileiro, to pay, a pagar, até, ou até aqui, ou up to, até 24 billion reais. 60.2 billion dollars. Over the Mariana Dam collapse. Né? A respeito do over aqui, é sobre, né? Sobre o colapso na barragem de Mariana. Então aqui é só mais uma informação, tá? Mais uma informação que corrobora com a resposta lá na 13 de que realmente o acordo aqui foi o maior da história, né? Porque foi de 7 bilhões e aqui foi de quê? De 6,2 bilhões. Então realmente foi o acordo o maior da história. The disasters. Mas e outra coisa, o foco da reportagem é Brumadinho e não Mariana, né? Mariana é só mencionada, tá? Aqui também, só mencionada. Então o foco é Brumadinho, tá? The disasters, which left thousands of families in mourning, é mourning com U aqui, tá? Mourning com U. Mourning só com O é manhã. Mourning com U, igual tá aqui, é luto, tá? Então, o desastre que, não, veja aqui, ó, o qual deixou, né? O qual deixou. Então, você tem o verbo leave, que é deixar, ir embora.
deixaram ir embora. E você tem o verbo left, que é esse aqui, que é o pretérito e o particípio, tá? Pretérito e particípio. Left thousands of families in mourning. Então, que deixou milhares de famílias em luto, de luto, né? Have renewed scrutiny of the company's practice and of environmental regulations em Minas Gerais. Então, renovou o escrutínio, ou seja, scrutiny, né? Renovou, tipo, a publicidade, a conferência, a auditoria, isso é escrutínio, né? Of the company's practice, ou seja, as práticas da empresa, and of environmental regulations of Minas Gerais, e de regulações ambientais, ambiente, ambiental, em Minas Gerais. Olha só, a gente consegue chegar numa resposta de uma questão aqui, ó. Not only the company will compensate for the damage, but will also help develop communities around Minas Gerais. Vamos ver uma coisa aqui. Eu vou falar sobre essa aqui, nós já temos uma resposta para essa aqui, mas nós vamos falar sobre essa aqui, ó. The disaster mining dams helped the companies rethink the way they inspect their practice in the state of Minas Gerais. Então, aqui falou, cadê? Aqui falou em have renewed, né? Ou seja, renovou o escrutínio. E aqui falou em repensar, ajudou, cadê? Aqui, ó. Helped the companies, então, have helped the companies, ajudou as empresas a repensar o jeito que eles inspecionam. O que eu falei que é escrutínio? É inspeção, auditoria. O jeito que eles inspecionam suas práticas, né? Their practices. Suas práticas. Práticas de quem? Das empresas. Então aqui, ó, their está ligado a empresas. Their practice in the state of Minas Gerais. Não é isso que está falando aqui? É o que está falando aqui, com outras palavras, né? Você acha que vai vir o quê? Mastigado para você? Não, ó. Regulations and environmental regulations and practices. Aqui, ó. Practices and environmental regulations em Minas Gerais. Então, ó, aqui está falando o quê? Renovar, have renewed the scrutiny. Renovar a auditoria, o escrutínio. E aqui está falando o quê? Rethink the way they inspect. Repensar o jeito que eles inspecionam. Tá certo, tá? Aqui eu concordo com a banca. Tá certo também. Beleza? Tá certo. Então vamos cravar certo aqui. Tá? Então conseguimos chegar aqui. Então, ó, não acabamos de ler o texto, mas já temos aqui todas as alternativas. Não, faltam duas, né? Temos quase todos aqui. Eu ia falar quase todos, mas faltam duas aqui, tá? Agora, número 15 aqui, se a gente for avançar, ó, not only the company will compensate for damage, não somente, né? Não só a empresa irá compensará pelo o dano causado, for the damage caused, but it will also, mas também, ajudará, will help, develop all communities around Minas Gerais. Develop all communities, todas as comunidades. Lendo o texto, você já consegue ver que ela já estava estranha antes de você ler o texto, e ela agora não só está estranha, como está errada depois que você lê o texto. Porque aqui fala... aqui fala o quê? O CEO da empresa, né, o cara que representa a empresa, que falou um depoimento, falou o quê? Improvement, develop of the communities in which we operate. Veja, que funciona também no inglês, in which we operate. Quando a gente fala o quê? Na qual operamos. O que é o na qual operamos? É o quê? Pronome relativo. E o que é pronome relativo? É que introduz uma ação adjetiva, uma oração adjetiva, né? Tem pontuação aqui? Não tem pontuação aqui. Ou seja, nós estamos o quê? Restringindo. Se a gente está restringindo, quais comunidades terão o auxílio de desenvolvimento e de melhoramento? São todas as comunidades ou as comunidades na qual nós operamos, como disse aqui o CEO, na qual nós operamos? Se está restringindo, então não é em all communities, como está falando aqui, né? Então, talvez você não conseguiu enxergar essa explicação que eu dei para você, né? Que é importante você saber porque te ajuda tanto
em português como no inglês, né? Não? Já merece o seu like aí, né? Mas né, você consegue pela estranheza do all, né? All communities around Minas Gerais, todas as comunidades. Então a empresa vai ajudar todas as comunidades de Minas Gerais, né? Seria bem improvável essa questão estar certa, tá bom? Como eu já falei antes mesmo da gente ler a questão, né? Antes mesmo da gente ler o texto. Helping the people. Então vamos para 18, para ver se a gente consegue matar a prova aqui, né? Helping the people who were affected by the disaster is the only action taken. Então aqui segue o mesmo princípio, né? Is the only action taken by the company mentioned. Então, a única ação tomada pela empresa mencionada no primeiro parágrafo, mentioned in the first paragraph, so far, até agora, né? So far, até agora. To correct their fault. Então, veja que a empresa, também pelo depoimento lá do CEO, você já consegue perceber que ajudar as pessoas afetadas pelo impacto não foi só isso, eles não só deram indenização, pelo menos é o que diz o CEO, né? Não foi só isso que eles fizeram. Não é o que está apontando o texto. Também a gente consegue ver como errado aqui, tá? A gente consegue ver como errado aqui. Então aqui está errado. Não foi a única ação. Então aqui de novo uma palavra aqui restringindo, né? Restringindo demais. Não foi a única ação tomada pela empresa. E qual empresa? Mencionada no primeiro parágrafo. E qual foi a empresa mencionada no primeiro parágrafo? A empresa de Brumadinho. Né? Como é que você sabe disso? Por que ele está falando? Ó, corte. Cadê Brumadinho? Onde é que está falando aqui? Company. Não falou Brumadinho aqui, mas aqui está falando de uma empresa, né? Today, largest the court state announced. Aqui continua falando da mesma empresa, né? Ele só vai falar de Mariana lá embaixo, né? Minas Gerais. E aqui fala Brumadinho, né? Aqui fala Brumadinho, que também está falando lá da empresa lá na frente, né? Lá de trás. Tá? Ele só vai falar de Mariana, aqui, ó. Só aqui. Aqui fala de Mariana. E é mencionando, ó, aconteceu também Mariana antes, tudo mais, tipo assim, né? Isso é recorrente, né? Tipo assim, é um desastre recorrente. Então a gente conseguiu matar. Precisou ler o texto todo? Não precisou, tá? Mas aqui a gente termina, né? Ó, the company involved in Brumadinho, a empresa envolvida no desastre em Brumadinho, então desastre de Brumadinho, has said, disse, então, has said, como eu falei, é presente perfeito, é present perfect, mas é passado. Então, disse que. Então, esse that aqui, ele pode ser um pronome demonstrativo, aquele ou aquela, mas também ele pode ser aqui o quê? A conjunção que, tá? Então, você tem que saber se o that ele está fazendo o papel de que, né, da conjunção que, ou se ele está fazendo o demonstrativo. Tá? Você está fazendo demonstrativo. Como é que você vai saber isso? Através do contexto. Através do contexto. Tá? Nesse caso aqui, você consegue ver pelo contexto que ele está significando o quê, né? Porque aqui, ó, a empresa envolvida no desastre de Brumadinho disse o quê? Disse que, desde que, since the last branch, desde que since the latest breach, né? Since the latest breach, desde o último rompimento, então breach é arrombamento, rompimento, 2 years ago, desde o rompimento 2 anos atrás, ou há 2 anos, então ago, atrás, tá? It has tried to work with impacted families, então, isso aqui foi o que eles disseram, né? Que a companhia disse, tá? Que a empresa disse. Has tried to work, então eles tentaram trabalhar with the impacted families, providing assistance to restore their dignity, well-being and livelihoods. Então, ó, eles disseram o quê? Que eles estão trabalhando, né? Que eles estão tentando trabalhar com as famílias impactadas, provendo assistência para restaurar a dignidade, o bem-estar e a condição de moradia deles. Deles quem? Das famílias impactadas. Né? É o que disse aqui. A empresa, né? É o que consta a empresa. Será? Não sabemos. Né? Então, é o que diz a empresa, é o que diz o texto, né? In addition, então aqui a conjunção aditiva, né? In addition, tá? Então você já sabe que eu já te falei em várias aulas, né? Sobre and, in addition, moreover, né? Que são conjunções aditivas. Ou seja, além disso, to meeting, então, além disso,
meeting most immediate needs. Então, ó, além disso, reunindo aqui, né, ou encontrando o máximo de necessidades imediatas. O máximo de necessidades imediatas. Of the affected people. Então, aqui, tentando reunir, né? Tentando reunir, calma aí. Tentando reunir o máximo de necessidades imediatas das famílias afetadas. E também famílias e pessoas, aqui na verdade é pessoas e regiões afetadas, né? Pessoas e regiões afetadas. It is also working, então, e também, então aqui ó, de novo também ó, aditivo, né? It is also working to deliver projects. Então, it is. Quem que é it aqui no caso? Quem que é it no caso? É a companhia, tá? A companhia não, a empresa, tá? Então aqui tá falando da empresa, tá? It is also working to deliver projects. Então também está trabalhando para entregar projetos. That promote, que promove, então aqui de novo that fazendo a função da palavra que promove lasting change, ou seja, mudanças duradouras. Aqui é duradouras, tá? Lasting change, mudanças duradouras. Então aqui, ó, olha a palavra ing aqui como uma característica, lasting, porque last pode ser durar, né? Duradouro, durar, e lasting é duradouro. To recover, então, ó, promote projetos que promovem recuperação duradouras. Recuperação de mudanças duradouras, né? De mudanças duradouras. Vamos pagar para não ficar confuso, né? To recover communities, para recuperar, né? Recuperar as comunidades e beneficiar a população efetivamente, de forma efetiva, né? Então, communities and benefit the population effectively. The company said in its statement, ou seja, a empresa disse no depoimento dela, né? The company said, a empresa disse. Então aqui a gente pode ver que said aqui está no simple past, num passado simples, porque ela falou, já está falado. Falou, está falado, né? Então é um ato, podemos dizer, um passado consumado, podemos dizer assim, tá? In its statement, ou seja, in its statement. Aqui é no depoimento dele. Dela quem? Dela, no depoimento dela quem? Da empresa. No depoimento da empresa. Então esse its aqui é um adjetivo possessivo, tá? Então aqui a gente destrinchou o texto, né? E a gente utilizou os ganchos para você aprender mais repertório, mais vocabulário, o que é importantíssimo. Saber a respeito desse... Ó, duas palavras que são potenciais pronomes relativos. É o that, mas o that também pode ser conjunção integrante, né? Que são duas funções bem comuns da palavra que, tá? E o which também, né? O which é o no qual, nas quais, a qual, as quais, que é o which. Aqui, ó. Which. O desastre, que desastre? O desastre que deixou, né? O desastre que deixou milhares de famílias. Então aqui, ó, o qual deixou. Então a gente pode ver tanto aqui o qual, a qual, nos quais, das quais, e aqui o pronome que, né? Os projetos, que projetos? Projetos que promovem. Projetos que promovem, né, mudanças duradouras. Mudanças duradouras. Então veja que é valiosíssimo, tá? Essas duas palavras aqui nessa função da palavra que, ou qual, as quais, os quais, tudo por aí vai, né? Vocês entenderam, tá? Então aqui a gente conseguiu, ó, elucidar as questões. Não teve nenhuma questão nessa prova aqui que você conseguisse resolver sem ler o texto, mas vai acontecer. Vai acontecer. Porque existe prova Sebrasp que você consegue fazer, você consegue resolver questões sem precisar ler o texto. Tá? Existe. Não aconteceu nessa prova, então fica aqui a experiência. Por quê? Pode também acontecer na sua prova de não ter, tá? De não ter questão. No caso da TRF, teve uma questão que dava para você fazer sem ler o texto. Uma só, né? De 8, entendeu? Então a Sebrasp tem essa característica de ter, de você ter que essencialmente ler o texto e entender o texto, né? De fato, tá? Então, galera, já fica aqui o meu convite para você se inscrever. E se você ficou até aqui, eu tenho uma surpresa para você, que é o seguinte: é uma oferta de um material reta final para esse concurso da Polícia Civil do Distrito Federal. O que vai ter nesse material? É um material que eu fiz, tá? Fiz do zero, sozinho, baseado nos textos que a Sebrasp escolhe, em questões. Nesse material vai ter questão comentada, vai ter listas de conjunções. Meu Deus, isso é valioso demais. Lista de conjunção vai te dar uma questão nessa prova. Ela vai te dar uma questão nessa prova. Então,
nesse material de reta final, você vai ter pelo menos uma questão, né? Pelo menos uma questão você vai ter nessa prova aí, tá? Porque na PRF teve uma questão de conjunção e na lista que eu fiz para você, vai lá, você vai ter conjunção e teria também essa conjunção nessa lista lá da PRF. Como eu estava muito empenhado no concurso da PRF, eu estava estudando de fato para passar nele, e graças a Deus eu consegui ser aprovado, né? Consegui classificar. Eu não dei aulas de inglês no PRF, mas na PCDF, embora eu vá fazer a prova, eu estou mais empenhado em também dar as aulas também, tá? Então vai ter esse material para você. E como é que você vai ter acesso a esse material? Primeiro, ele custa um troco de R$20. Tá? 20, meu Deus, o que é 20 reais? Você deixa de tomar 3 long neck da Heineken, você consegue pagar o meu material. Como é que você vai fazer? Você vai no meu Instagram, que está inscrito aqui na descrição, que é Miguel_Tomé, com TH, e aí você me manda um direct e fala que quer o material. E aí eu vou te mandar um link para você adquirir esse material com esse troco de pão que é de barato, beleza? Que é um material que você vai conseguir ler sentado no vaso, resolvendo sua vida, vai poder levar para a porta da prova, para você tirar ali né, fazer uma revisão ali na porta da prova, que também é fundamental, para você ler na véspera, fazer revisão de véspera, enfim, é um material valioso que para você que não tinha questão alguma, você pode ter uma ou duas questões de inglês que pode colocar nas vagas, né? Na Polícia Federal eu tirei 72 na Polícia Federal para a gente e o corte foi 75. Então, ou seja, duas questõezinhas ali poderiam me colocar nas vagas, né? Beleza, galera? Então ficou aqui para você que ficou essa surpresa aí, é um material com preço irrisório, né? Que é justamente para a gente poder converter, tá? Para a gente poder converter. Muita gente pede apostila, material e tudo mais, né? Eu não estou com curso ainda, meu curso, eu não tenho matriz completa ainda, né, voltada para concurso, mas pretendo fazer. Mas material é uma coisa que você, concurseiro, deve valorizar, porque você ganha tempo com o material. Tá ali para você ler, já está organizado e você só tem que bater o olho, né? Então, eu não tem como eu falar o quão importante é material escrito para vocês. E ali vai ter esquemas, né? Eu vou botar tem lá os textos que a Sebrasp usa, eu uso os textos também para fazer ganchos, esquemas de gramática também. Questão comentada também, já com dicas de como você vai fazer sua prova. É um material que vai estar maravilhoso. É só você entrar em contato, mandar direct para mim no meu Instagram, link embaixo novamente, e você vai ter acesso, tá? E, de novo, um preço irrisório, tá? Sem desculpa para você falar que não tem, porque, como eu falei, você consegue comprar umas 3 pizzas, umas 3 long neck de Budweiser com o preço que você vai pagar pelo meu material. Beleza, pessoal? E aí, né, se você gosta do meu jeitão, de dar aula e tudo mais, fica aí uma forma também de você me ajudar, né, para que a gente continue. É uma forma também de você ajudar o canal a crescer, ajudar a instituição Professor Miguel Tomé. Muito bem? Então, até a prova vai ter mais 3 aulas como essa, a gente resolvendo questão, fazendo prova, tá? Resolvendo questão ali mesmo, no papel da prova ali mesmo. E então fique ligado nesse canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva. Não deixe de dar o like, que esse like me ajuda muito. E até a próxima aula. Um grande abraço.